Olha só, eu adoro fazer cinema. Eu tenho até medo de falar sobre isso, porque se eu começar a falar muito, eu tenho medo que todo mundo queira fazer também, porque é tão bom que vai ser a competição, vai ser impossível de sustentar. Porque eu acho uma maravilha, eu acho que tudo em cinema é muito bom. Desde o momento que você começa a imaginar o filme que você vai fazer, desde o momento que você começa a escolher as pessoas que vão fazer essa viagem com você, a filmagem, a montagem, é tudo muito bom. Eu acho que eu preciso ter produtor exatamente para mandar eu parar, porque eu acho que é uma coisa tão boa que eu posso ficar a minha vida toda fazendo um só filme, entendeu? Não teria o menor problema em relação a isso. Olha, eu tive uma infância muito dividida. Eu nasci em Alagoas, em Maceió. E eu sei que não está muito na moda nascer em Alagoas, não é muito chique ser alagoano, mas eu sou. E gosto muito de vários aspectos daquela terra. Mas meu pai se mudou para o Rio de Janeiro quando eu era muito pequeno. Eu tinha 6 anos de idade quando ele veio para o Rio de Janeiro. Mas nós não conhecíamos ninguém aqui no Rio, praticamente. Meu pai tinha muito poucos amigos e parentes, então nós não tínhamos nenhum aqui. Então minha vida ficou muito dividida, porque todas as férias a gente voltava. Minha mãe não gostava do Rio de Janeiro, então a gente voltava sempre para Maceió nas férias grandes. Então todas as férias de verão, né? A gente passava o Natal aqui, ia embora para lá e ficava até reabrir o colégio. Minha mãe não gostava muito que a gente saísse de casa, então eu ficava muito preso. Era de casa para o colégio, do colégio para casa, no máximo na casa de algum amigo do colégio, etc. Então eu fiquei muito dividido entre essa cultura nordestina, semi-rural, super antiquada de um Brasil que hoje em dia praticamente acabou, e o Rio de Janeiro, que era o coração do país, como é ainda, né? O coração cultural do país, a grande agitação de uma cidade. Imagine para mim, vindo de Maceió, naquela época, chegar no Rio de Janeiro era uma coisa espantosa. Então eu fiquei muito dividido. E essa divisão acho que ficou um pouco no meu coração até hoje. Eu tenho um pouco essa divisão entre... que é uma coisa muito típica, aliás, da cultura brasileira, essa divisão que você fica entre o que a gente pode chamar assim de um Brasil profundo, de um Brasil enraizado, de um Brasil no qual a gente procura uma identidade específica, e essa vontade que o artista brasileiro, o intelectual brasileiro tem de estar na ponta do mundo, né? Então, dessa dicotomia se fez muita coisa na cultura brasileira. E eu acho, inclusive, que o cinema brasileiro moderno é muito isso. E eu sou isso também, de certo modo. Eu acho que é um pouco por causa dessa minha infância, dessa divisão na minha infância. Mas foi uma infância feliz, não foi uma infância infeliz, no sentido que eu me sentia... a minha adolescência foi mais dolorosa que a minha infância, eu acho, nesse sentido. Eu estudava no Colégio Santo Inácio, e o Colégio Santo Inácio, a folga era na quarta-feira. A gente tinha aula no sábado, a folga era no meio da semana. Então, quarta-feira eu entrava assim, às 2h da tarde no Guanabara, saía às 7 da noite, 6 da noite, porque tinha 2 filmes, uma porção de complementos, a série, o seriado, né? Tinha o Jornal da Tela, tinha uma programação que durava a tarde toda, né? A gente entrava e só saía para ir na Bombonier comprar chocolate, amendoim, pipoca, para poder se alimentar um pouco e voltava para ver o filme. Eu passava as tardes de quarta-feira todas ali no Guanabara, que era um cinema lindo, você se lembra? Tinha aquelas colunas, ficava ali em frente ao Morisco. Era um cinema muito bonito. Hoje o cinema virou um espetáculo muito simples, mas na época era um espetáculo que tinha toda uma
todo um ritual, toda uma magia. Quando eu me lembro do cinema São Luís do Catete, não o novo, que agora dividiu, mas o velho São Luís, que antes de começar tinha aquele carrilhão que fazia dom, dom, aí mudava as cores. Eu tenho vontade de chorar quando eu me lembro disso, porque é a memória que eu tenho de um ritual santo, de um ritual sagrado, de alguma coisa que é quase uma religião mesmo, né? Porque os filmes não começavam assim como começam hoje, a cortina, uma pesadíssima cortina que se abria, as luzes do cinema iam escurecendo, passavam de vermelho para rosa, para violeta, até chegar ao roxo, ao preto e ficar tudo escuro. Enquanto isso ia acontecendo, o carrilhão, né? Tocava uma espécie assim de carrilhão mesmo sonoro, né? De uma espécie de sino, né? Bam, bam. E aquilo lhe introduzia num mundo, né? Que era um mundo, enfim, ao qual você queria pertencer a vida toda, do qual você não queria sair nunca mais, né? Às vezes eu tenho a sensação de que tudo que eu sei eu aprendi no cinema. Depois eu fui procurar a confirmação daquilo no livro, na vida, na revista, mas o primeiro approach ao conhecimento veio através do cinema. Seja ele na vida sexual, romântico, né? Aquelas mulheres incríveis do cinema, você dizia, mas é isso, mulher verdadeira? Porque você tinha em casa a sua tia velha, ou que não era nada daquilo, né? Mas, no entanto, você sabia que tinha um mundo ali ao qual você de vez em quando podia frequentar, que era o contrário daquilo tudo que você via na realidade, né? É como se você fosse uma espécie como diz o Sartre mesmo, né? Um morto em licença, né? Quer dizer, em determinado momento da sua vida você fica diante de alguma coisa que você um dia pode alcançar, mas você não sabe se pode alcançar, e de qualquer maneira pertence a um mundo que você venera, que você adora mais do que você vive nele. É uma religião, né? Então, esses conhecimentos todos eu tive primeiro no cinema. Depois eu fui confirmar na vida, no livro. Eu li muito. Meu pai era um professor, antropólogo, me fez ler muito. Foi muito importante isso na minha vida, sobretudo literatura brasileira. Mas isso é posterior ao filme, né? Tudo isso vem como que para confirmar tudo que eu tinha visto nos filmes. Eu não sei quando é que as janelas do cinema se abriram para mim. Eu não sei exatamente em que momento da minha vida eu descobri que eu amava o cinema quase que acima de qualquer coisa. Mas eu sei o momento em que a porta do cinema se abriu para mim. Foi quando eu vi Rio 40 Graus, o filme do Nelson Pereira dos Santos, que eu era adolescente, eu olhei para aquilo, eu vi escondido, porque o filme era proibido. O filme foi muito perseguido na época, foi proibido, censurado, depois injustamente proibido até 18 anos, mas eu vi aquele cineminha de bairro que você entra escondido porque conhece o porteiro, não sei o quê, e eu vi em Botafogo o Rio 40 Graus, e eu vi aquele filme e eu disse, pronto, dá para fazer cinema no Brasil, como a gente imagina, como eu imagino que devia ser um possível cinema brasileiro. Mas a vontade de fazer cinema, a minha ligação com o cinema, essa coisa quase orgânica, eu não sei exatamente quando ela nasce, ela é muito antiga. Eu não tenho a memória de outro momento diferente desse, em que eu diga assim, não, eu queria ser engenheiro, eu queria ser um embaixador, eu quis muito ser jogador de futebol. Eu jogava muito futebol nesse período, sobretudo nesse período que eu relatei a você da minha infância, no Rio de Janeiro, onde eu não tinha muita coisa para fazer, porque eu não tinha muitos amigos, minha mãe não deixava sair muito de casa. Então a minha vida era jogar futebol e ver cinema, e eu cinema, os cineminhas de bairro de Botafogo, na época tinha o Nacional, o Star e o Guanabara. Hoje em dia o Star é o Espaço Unibanco, o Nacional não existe mais, o Guanabara também, o do Guanabara foi até derrubado. Mas eram os 3 cinemas que eu ia e jogava futebol na rua, no Colégio Santo Inácio e no campo do Botafogo, na gloriosa Estrela Solitária, que até hoje está no meu coração. Então houve um momento da minha vida que eu também quis ser jogador de futebol, mas eu acho que não durou muito, mesmo porque eu não era um craque, eu não era um bom jogador. Eu acho que eu ia morrer de fome se tivesse escolhido essa profissão.
quando eu digo fazer cinema, eu não estou só dizendo pegar uma câmera, botar lá e filmar. Eu acho que a gente faz, pelo menos eu me sinto assim, quer dizer, eu sou cineasta 24 horas por dia. De vez em quando, muito de vez em quando, a gente pega uma câmera e faz um filme. Uma senhora que costumava dizer que a gente passa muito mais tempo tentando fazer filme do que fazendo filme propriamente. Essa é um pouco a tragédia da profissão de cineasta, né? Porque você não pode estar fazendo filme a toda hora, sobretudo num país como o Brasil. Você vê, eu tenho mais de 30 anos de cinema e 13 longa-metragens, o que significa praticamente um cada 3 anos. É muito pouco, né? Se você, inclusive, compara onde existe indústria cinematográfica, nos Estados Unidos, na Europa, onde as pessoas fazem um filme por ano, praticamente. Mas quando eu digo isso é porque eu quero dizer que o resto do tempo, quando eu não estou fazendo cinema, eu também me sinto um cineasta vendo o filme, falando com você agora, dando essa entrevista, ou pensando o cinema, ou escrevendo sobre o cinema, que eu escrevo muito. Até não tenho escrito, mas normalmente escrevo muito também sobre o cinema. Tudo isso, para mim, é fazer cinema. Qualquer cineasta, qualquer artista, não precisa ser só cineasta, qualquer artista que diga que não liga para prêmio, que não liga para crítica, que não liga para essas coisas que afagam o nosso ego, ou é maluco ou está mentindo, porque isso não existe, entendeu? Eu faço filme porque eu quero ser mais amado, porque eu quero que as pessoas gostem mais de mim, tá certo? Evidentemente que isso não é a qualquer preço, eu não vou fazer um filme só para que as pessoas gostem de mim. Mas eu gostaria que as pessoas gostassem mais de mim vendo meus filmes. É para isso que a gente faz cinema, é para isso que a gente escreve poesia, é para isso que a gente faz música, é para isso que você vive, tá certo? Quer dizer, você quer ser mais amado. Então, um prêmio é evidentemente um gesto de amor, né? É um agrado, e você não pode deixar de gostar disso. Porque não gostar disso, você é louco, você é maluco. Quem é que não gosta de um carinho? É preciso prestar atenção, é preciso tomar cuidado com isso, porque você não pode se render a qualquer cafuné. Quer dizer, você não pode transformar o cafuné no ordenador, no orientador do seu trabalho. Quer dizer, eu não vim ao mundo para ganhar prêmio, tá certo? Eu não vim ao mundo para ganhar medalha, eu não vim ao mundo para ser paparicado com formas... Eu acho que eu tenho mais do que fazer do que isso. Quer dizer, eu acho que eu tenho o que dizer, eu acho que eu tenho o que contribuir. Eu mudar a sua vida com o meu filme, eu fazer com que você compreenda alguma coisa sobre você mesmo através do meu filme, é um prêmio muito maior do que um Oscar, ou uma estátua, ou uma medalha que eu ganhe. Isso para mim, é claro e é muito decisivo quando eu vou fazer um filme. Quando eu faço um filme, eu não faço filme nem para a história do cinema, nem para a bilheteria, nem para o meu umbigo. Eu faço filme para os outros. Quer dizer, a partir de uma necessidade pessoal minha, de alguma coisa que eu acho que eu tenho para dizer, mas eu me pergunto, será que essa alguma coisa que eu tenho para dizer interessa a alguém? Quando a resposta é positiva, eu vou e faço. Tá certo? Então, nesse sentido, o meu maior prêmio é que realmente o meu filme contribua com alguma coisa para os outros. Existe um enorme preconceito mútuo entre televisão e cinema. Para as pessoas de televisão, os cineastas é um bando de maluco, porra louca, e para os cineastas a televisão é uma coisa pobre e babaca. E é uma mentira, porque a televisão é a maior invenção. A televisão salvou o cinema da mesmice, a televisão salvou. A televisão... Só para lhe dar um exemplo, por exemplo, o cinema que estava se tornando uma coisa caretíssima naquele formato de 2 horas de longa-metragem, a televisão veio acabar com isso. A televisão faz filmes desde 30 segundos, que é o comercial, até 120 horas, que é a novela. Então a contribuição da televisão para a renovação do cinema e para a atualização, para impedir que o cinema acabasse, foi muito grande. E a televisão pode ser igualmente profunda, não só do ponto de vista horizontal, de alcançar um
um número muito maior de ouvintes, de telespectadores possível, mas também do ponto de vista vertical mesmo, de fundo, é uma opção de coisa, e isso está acontecendo nas TVs a cabo. Eu acho que a maior fonte de relação entre cinema e televisão no Brasil está sendo e vai ser cada vez mais a TV a cabo. Essa lei do audiovisual que existe aí é uma lei bacana, que introduz a questão da produção de uma maneira boa. Ela não é suficiente, eu acho ela insuficiente, mas ela é boa, ela é um passo gigantesco no sentido da retomada da produção de longa-metragem no Brasil, mas não vai adiantar nada se a gente não estabelecer regras para as relações entre cinema e televisão. Do ponto de vista da produção, do ponto de vista econômico e do ponto de vista estético também. A televisão tem uma contribuição para dar ao cinema, que já deu e que tem muito mais a dar, inominável, enorme. Tá certo? E eu acho que tem que acabar com essa coisa, inclusive, de dizer cinema e televisão, tudo uma coisa só, é o audiovisual. Se você imprimiu imagens e sons, seja em que base for, em magnético, em película, seja no que for, você está fazendo um produto que é mais ou menos semelhante ao outro. Então aquilo tudo é um universo só. Isso eu não estou dizendo nada de estranho, é uma coisa que já acontece no mundo todo, que já é claríssimo no mundo todo e que precisa ser esclarecido no Brasil. Olha, eu não tenho uma atividade religiosa, eu não tenho um hábito religioso, mas eu acredito firmemente num poder superior que organiza tudo, porque senão isso aqui já tinha virado um grande caos, né? Eu acredito sim. Não sei se na forma católica convencional, entendeu? Não sei se... eu tenho uma forma talvez particular de acreditar nisso, mas eu tenho uma enorme curiosidade em relação a esse assunto, me interesso muito por ele e acredito profundamente que exista esse grande ordenador que a gente chama de Deus. Quando eu vou fazer um filme, para mim aquele filme é uma aventura muito especial, é como se fosse o primeiro e o último. Eu não penso nos outros filmes que eu fiz, entendeu? Quer dizer, eu não... É claro que depois que o filme fica pronto, eu vejo que ele tem alguma coisa a ver com os anteriores, foi feito pela mesma pessoa, que tem mais ou menos as mesmas ideias sobre o cinema, então fica alguma coisa parecida. Para mim, um filme é uma aventura única, especial, particular. E ele tem um significado naquele momento e talvez não tivesse antes nem vai ter depois. É claro, a gente gosta sempre do filho mais novo ou daquele que vai nascer ainda, né? Quer dizer, eu acabei de dizer que um filme para mim é uma experiência muito especial, uma coisa muito particular, que tem muito a ver com aquele momento. Então o filme que eu estou fazendo ou pensando em fazer naquele momento é sempre aquele que a gente se sente mais atraído, né? Mas é claro que também tem certos filhos pelos quais você tem um certo carinho, porque eles lhe deram muito prazer, né? Por causa do sucesso que fizeram, por causa das oportunidades que eles abriram para mim na vida, não só do ponto de vista profissional, porque um filme é uma tempestade na vida da gente, né? Um filme é um furacão na vida da gente. Eu perdi mulher por causa de filme, eu briguei com amigos por causa de filme, eu ganhei amigos por causa de filme, eu me mudei de cidade por causa de filme. Um filme muda a vida da gente. O filme não é só uma atitude, pelo menos os meus. Eu não faço um filme apenas como uma atitude intelectual, como um registro metafísico da minha presença no mundo. É claro que acaba sendo isso também, mas um filme para mim faz parte intrinsecamente da minha vida. E um filme muda. Alguns dos meus filmes me mudaram radicalmente a minha vida. Então, a lembrança, a memória dessas coisas fica muito ligada ao filme que eu fiz, né? Então, tem certos filmes aos quais eu sou muito grato pelo que eles fizeram pela minha vida. Tem outros que eu sou infinitamente agradecido pelo sucesso, pelos que eles me fizeram ter a partir do sucesso que eles fizeram. Como também tem outros pelos quais eu tenho enorme carinho, o freak que não foi bem entendido, né? O monstrinho que não foi bem entendido, que você diz, puxa, não gostaram tanto daquele filme como eu gosto dele. Então você fica ligado àquilo, né? Como o Patinho Feio, né? Que você, aí em geral, que até às vezes você gosta mais, porque foi injustiçado ou não foi compreendido, e você sabe que tem atrás dele alguma coisa que as pessoas não viram. Isso também gera um certo amor pelo filme. Então, nesse sentido,
Parece até demagogia, mas é verdade, eu gosto de todos. Eu acho que cada um deles me deu alguma coisa da qual, que faz parte da minha memória e sem a qual eu não posso contar a minha vida. Uma pessoa tentando se entender, uma pessoa tentando entender quem é ele e o que ele está fazendo no mundo. Eu acho que isso é uma coisa que... isso não me incomoda nem um pouco lhe dizer isso. Eu não sei quem eu sou, a minha vida é um grande esforço para tentar descobrir quem eu sou e o que eu estou fazendo aqui. E eu acho que isso é a biografia de todos nós, é isso que nós viemos fazer no mundo. Ser cineasta, eu acho que antes de tudo é ter uma enorme generosidade em relação ao mundo. É preciso que você tenha uma enorme generosidade em relação ao mundo e aos outros e amar muito o cinema. Eu acho que ser cineasta é, antes de tudo, amar o cinema. Porque é preciso entender isso. O cinema não muda a realidade. O cinema muda a forma de você entender a realidade. O cinema não transforma o mundo. É a grande lição que a gente tem nesse cinema pós-anos 60 é essa. O cinema não tem a mesma força da metralhadora, do voto. O cinema não muda a realidade, mas ele muda a forma de você entender o mundo. Às vezes um plano, uma cena, um gesto, por exemplo, para mim é inesquecível em Double Indemnity, um filme do Billy Wilder, é inesquecível uma correntinha no tornozelo da Barbara Stanwyck descendo uma escada. Como é que eu vou explicar que isso é inesquecível para mim? Não é verdade? Isso é inesquecível para mim. Double Indemnity era um filme extraordinário do Billy Wilder, que a Barbara Stanwyck fazia uma dessas mulheres maravilhosas, essas mulheres hipotéticas, má, perversa, que arma para matar o marido, não sei o quê. Então a cena dela desce uma escada com uma correntinha amarrada no tornozelo, isso para mim é inesquecível. Talvez seja uma das primeiras experiências sexuais da minha vida, seja a lembrança dessa imagem, entendeu? E essa aqui é a maravilha no cinema, eu acho. Que é uma coisa que tem essa capacidade de alterar a sua vida, né?